Bom dia, galerinha do nono ano, tudo bem? Como vocês estão? Saudade de vocês! Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre tangência. Ontem nós estudamos a tangência entre reta e circunferência. Hoje nós vamos estudar o quê? Tangência entre circunferências, tudo bem? Então vamos lá? Nós teremos 3 propriedades. A primeira, em todas as circunferências tangentes, o centro e o ponto de tangência são colineares. Como assim, pessoal? Olha só, ó. Eu fiz aqui ao lado, ó. Uma circunferência tangencia a outra no ponto de tangência. Olha só, o ponto O, o ponto T e o ponto O2 da segunda circunferência, né, o ponto O1 e o ponto O2 e o T, eles são colineares, porque todos pertencem à reta X. Olha só, O1 pertence à reta X. O T também pertence a essa reta X e o O2 também pertence a essa reta X. Então, nós dizemos que eles são colineares, ó, ou seja, estão na mesma reta. Essa é uma primeira propriedade. Então, em tangência entre circunferências, os centros e o ponto de tangência estão na mesma reta, ou seja, são colineares. A segunda propriedade fala assim, ó, lá na página 44. O centro O de uma circunferência de centro O e raio R, tangente externa a uma circunferência de centro C e raio M, pertence à circunferência de centro em C, com medida de raio igual à soma dos raios R mais M, onde LG1 é uma circunferência de centro em C e raio R mais M, a soma dos dois raios. Olha só. No caso das circunferências serem tangentes externas, nós vamos somar os raios, ó, o M mais o R. Olha só como vai ficar. Vou fazer um exemplo aqui com vocês, ó. Eu tenho aqui uma circunferência de centro C e raio M. Vamos supor que eu queira construir uma circunferência de centro O e raio R, onde raio é igual a 2 centímetros. Pela propriedade 1, nós vimos que o centro da circunferência C e o ponto de tangência, eles são colineares. Então, nós vamos ligar aqui, ó. E a gente, no caso, nós queremos construir uma circunferência que seja externa à circunferência dada. Externa fica do lado de fora. Como nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma soma dos raios, ó. Nós vamos fazer uma reta auxiliar. Nós vamos marcar o início dessa reta. Nós vamos pegar a medida do raio da circunferência dada, que é o M. Nós vamos vir aqui e transportar M, ó. Certo? Aí nós vamos pegar a medida do raio que a gente quer construir, que é R, 2 centímetros. Nós vamos marcar aqui na régua, no compasso, ó, 2 centímetros. Tudo bem? Nós vamos vir na reta auxiliar e somar esses 2 centímetros, ó. Então, é M mais R, onde o R é 2 centímetros. Então, aqui ficou uma soma de M mais R. Nós vamos marcar essa soma no compasso, tá? Da reta auxiliar, ó. M mais R. Nós vamos pôr, por que LG1? Porque nós vamos pôr a ponta seca em C e vamos achar o O, que é o centro da circunferência externa. Vou chamar aqui de O. E aí a gente sabe que o raio é 2 centímetros, que é essa medida aqui, ó, de 2 centímetros. Nós vamos pôr a ponta seca em O e nós vamos construir essa circunferência externa. Então, ó, quando as circunferências forem externas, nós vamos somar os raios, certo? E assim é a segunda propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte, ó. O centro O de uma circunferência de centro O e raio R, tangente interna. Agora nós vamos ter duas circunferências tangentes internas, onde uma está dentro da outra, tangenciando em um ponto. A uma circunferência de centro C e raio M pertence à circunferência de centro C com raio de medida igual à diferença entre M e R. Então, o lugar geométrico 1 vai ser uma circunferência de centro em C e raio M menos o raio. Do raio dado, nós vamos tirar o raio que a gente quer construir. Olha só, vou fazer um exemplo aqui com vocês. Foi dada a circunferência de centro C e raio M e nós queremos construir uma circunferência de centro O, raio R, onde o raio é igual a 1 centímetro, que seja tangente interna a essa dada. Pela primeira propriedade, nós sabemos que o centro da circunferência e o ponto de tangência são colineares. Nós vamos ligar aqui.
Tudo bem? Como elas são tangente interna, nós vamos subtrair os raios. Como? Nós vamos fazer uma reta auxiliar, vamos marcar o início. Nós vamos pegar, esse daqui é o raio M, né, da circunferência dada, raio M. Nós vamos pegar, então, o raio da circunferência dada. Nós vamos vir aqui e nós vamos traçar. Agora, o que a gente quer construir tem 1 centímetro de raio. Nós vamos, então, marcar aqui 1 centímetro na régua. E ao invés de somarmos, como elas são internas, nós vamos subtrair, ó. Ao invés da gente somar aqui, ó. Ao invés de somar, nós vamos voltar ao compasso. Nós vamos subtrair. Certo? O que a gente subtraiu aqui? Nós tínhamos aqui M, nós subtraímos M. Então, R. Então, esse pedacinho aqui, ó, é M menos o R. Então, nós vamos pegar esse pedacinho que sobrou, M menos R. Ó. Nós vamos vir com a ponta seca no centro da circunferência dada. E nós vamos encontrar quem? O O, que é o centro da circunferência que nós queremos construir. Como essa circunferência tem 1 centímetro, nós vamos pôr a ponta seca em O e nós vamos construir essa circunferência tangente interna. Olha como ficou, ponta seca em O, fizemos a circunferência, então aqui, tangente interna, circunferência dada. Então, nós temos 3 propriedades. Que os pontos, quando as circunferências forem tangentes, os pontos, os centros e o ponto de tangência são colineares. Quando as circunferências forem tangentes externas, nós vamos somar os raios para construir a nova circunferência. E quando as circunferências forem tangentes internas, nós vamos subtrair os raios. Tudo bem? Então, agora nós vamos para as atividades, certo? Nós vamos começar construindo as atividades, construindo imagens dos modelos que são dados, para depois ir propriamente para os exercícios, tá bom? Então, vamos lá? Olha só, lá na página 45. Construindo imagens. Construção de uma circunferência de centro O dado, tangente a uma circunferência de centro C e raio M, conhecida. Foi dados a circunferência, né, de centro C e raio M e o centro da nova circunferência que a gente quer construir. E o que é para a gente construir uma circunferência de centro O, raio R, tangente à circunferência de centro C e raio M? Observem que não foi dito se é uma circunferência, se elas são tangentes externas ou internas. Nesse caso, nós temos que considerar todas as possibilidades, tá? Então, nós vamos lá no final da página, no para você construir. Como a gente sabe pela propriedade de 1 que os centros das circunferências e o ponto de tangência são colineares, nós vamos ligar o centro aqui, ó. Os dois centros, o C com o O, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, um ponto de tangência. Vou chamar ele de ponto de tangência 1. Como eu já tenho o ponto de tangência, ó, e eu tenho o centro, eu vou pôr a ponta seca em O. Já sei que aqui vai ser meu raio, nós vamos construir essa circunferência aqui, ó. Então, pessoal, ó, essa circunferência aqui é uma tangente externa à circunferência que foi dada. Só que então, elas são externas, mas eu posso ter um ponto de tangência aqui também, vou chamar de ponto de tangência 2. E aqui, ó, eu pôr a ponta seca em O, vou abrir o compasso até o T2, né, que é o meu ponto de tangência 2, e construir uma nova circunferência aqui, ó, onde a circunferência dada é uma circunferência interna à circunferência que eu construí. Tudo bem? E ficou assim nossa construção, certo? Agora, na página 46, ó, construção de uma circunferência de centro O que passa pelo ponto P e é tangente a uma circunferência de centro C, raio M, dado o ponto T de tangência. O que nós temos? Ó, o que foi dado? Foi dado uma circunferência de centro C, raio M, o ponto de tangência, e esse ponto P, que é a circunferência que nós vamos construir, tem que passar por ele. O que ele quer que a gente construa? Uma circunferência de centro O e raio R, tangente à circunferência de centro C e raio M, e que o ponto P pertence a essa circunferência de centro O e raio M. O que nós queremos encontrar nesse problema? O O, que é o centro da circunferência de raio M. O que a gente pode fazer? A gente sabe que, olhando aqui para o nosso probleminha, ó,
A gente sabe que a circunferência dada, se eu ligar o centro com o ponto de tangência, elas são colineares. E a gente sabe que o ponto O a circunferência vai passar por O. Então, como nós vamos fazer, ó? Nós vamos ligar o C com T, que vai ser colineares, fazer o LG3 entre P e T. Então, nós vamos ligar aqui, começar, ó. Vamos começar encontrando essa reta colinear, traçando a reta que a gente sabe que o centro e o ponto de tangência são colineares. Certo? Então, o O vai estar aqui em algum lugar. Como a gente sabe que vai passar pelo ponto P e a gente não tem o centro, lembra que quando a gente quer encontrar o centro de uma circunferência, a gente faz a mediatriz? Então, nós vamos fazer a mediatriz, que é o LG3, entre T e P. Então, nós vamos vir aqui, ó, ponta seca em T, abertura maior que a metade, cruza de um lado e do outro. Vamos vir em P, abertura maior que a metade, cruza de um lado e do outro. Certo? E aqui nós vamos fazer a mediatriz. E aqui, pessoal, nós encontramos, então, o ponto O. Agora, ponta seca em O, abertura até P, porque a gente sabe que a circunferência vai passar até P, ou até T, né? E aí nós vamos construir essa circunferência. Então, nós vamos colocar a ponta seca em O e construir essa circunferência. Ela vai tangenciar em T e vai passar por P, certo? Ficou assim, então, tudo bem? Página 47, ó. Construção de uma circunferência de centro O e raio R, tangente externa, certo? Tangente externa. Ele especificou aqui que é uma tangente externa, tá bom? E a uma circunferência de centro C e raio M dada, conhecendo-se a medida do raio R, né? E um dos pontos dessa circunferência. Então, ó, o que foi dado? Uma circunferência de centro C e raio M. O raio, que é de 12 milímetros, 12 milímetros é 1,2 centímetros, e o ponto P. O que ele quer que a gente construa? Uma circunferência de centro O e raio R, tangente à circunferência de centro C e raio M, tal que P pertence à circunferência de centro O e raio R. Tudo bem? Então, vamos... Ó, nós sabemos que nós queremos construir uma circunferência que seja tangente externa e que passa pelo ponto P. Bom, nós não temos o ponto de tangência e nem o centro da nova circunferência, para a gente traçar a reta colinear. Então, o que nós podemos fazer? Ó, nós sabemos que o raio é de 1,2. Então, nós podemos fazer uma reta auxiliar. Já que elas são externas, nós vamos usar aquela ideia. Se elas são externas, nós vamos somar os raios. Ó, como? Nós vamos fazer uma reta auxiliar. Vou marcar o início aqui. Nós vamos pegar a medida do raio da circunferência que foi dada, que no caso aqui é M, ó. Nós vamos transportar aqui nessa reta auxiliar. Essa reta auxiliar vocês podem fazer aí do ladinho do exercício, tá bom? E nós sabemos que a circunferência que nós vamos construir, ela tem que ter 1,2 centímetros, ó. 1,2, então nós vamos vir no zero e nós vamos marcar aqui, ó, 1,2. Tá? Então, nós vamos somar aqui esse 1,2, ó, que é o raio. Bom, então, ó, nós somamos, já que elas são externas, M mais R. Então, nós vamos pegar a medida aqui da soma, pôr a ponta seca em C, e nós vamos traçar aqui um arco, ó, que é a soma desses arcos, dos raios. Tudo bem? Agora, a gente sabe que a circunferência que nós vamos construir vai passar por P, e tem raio 2 centímetros. Então, nós vamos pegar só a medida do raio, pôr a ponta seca em C e vamos construir aqui, ó. Para encontrar quem? O ponto O. Já que passa por P, então a distância de O até P é 2 centímetros. E assim nós vamos encontrar, ó, O1 e O2. Encontrado esses dois, nós vamos vir aqui, ó. Ponta seca em O1, abertura R, que é o raio da circunferência que nós vamos construir, ó. Então, nós vamos vir aqui construir uma circunferência de centro em O1, tá bom? E agora, de centro em O2, abertura do raio R, né? Que é 1,2 centímetros. E assim nós construímos nossas circunferências. A gente sabe que nós vamos ligar aqui, ó, para achar o ponto de tangência. O com C. Nós vamos encontrar um ponto de tangência aqui,
A gente sabe que em geometria nós consideramos todas as soluções possíveis, né? Então, olha só. Agora nós vamos ligar aqui, ó, o C com o O2 para encontrar o ponto de tangência 2, ó. Então, aqui vai ser o ponto de tangência 2. Certo? Tudo bem? Ficou assim nosso problema, ó. Tá? Então, pessoal, agora lá na página 48, ó. Construção de uma circunferência de centro O e raio R, tangente interna a uma circunferência de centro C e raio M dada, conhecendo-se a medida R do raio de tal que o centro O seja equidistante dos pontos A e B. Equidistância entre dois pontos LG 3, ó. Então, aqui, ó, quando ele fala equidistância entre A e C, que é dois pontos, LG 3. E se ele fala que é uma tangente interna, a gente imagina que os raios vão ser subtraídos. Então, olha só. O que ele fala pra gente aqui, ó? Dados. Uma circunferência de centro C e raio M e o ponto A. O que ele quer que a gente construa? Uma circunferência de centro O e raio R, tangente à circunferência de centro C e raio M. Olha só no para você construir. Bom, como a gente já sabe que vai fazer o LG3 entre C e A, porque ele falou que é equidistante, então nós vamos aqui, ó, começar. Fazendo o LG3 entre o A e o C. Qualquer abertura maior que a metade, cruza em cima, cruza embaixo. Tá? O meu ponto O, que é o que eu procuro, vai estar aqui. Certo? Então, ó, o nosso roteiro. Nós procuramos o ponto O. Então, quem é o LG1? Que eu vou construir para encontrar esse O? O LG3, que é a mediatriz entre C e A, que a gente já viu aqui em cima, né? E o LG1, que é uma circunferência de centro em C e raio M menos R. Então, já fizemos o LG3, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a subtração, já que ele disse que as circunferências são tangentes e internas, nós vamos fazer uma reta auxiliar aqui, ó, tá bom? Pode ser em qualquer lugar. Nós vamos marcar o início, nós vamos marcar a medida aqui do raio da circunferência dada, que é M, vamos transportar aqui, ó, isso aqui é M. E a circunferência que nós vamos construir, né, ele tá equidistante aqui no caso, né? Então, olha, aqui, pessoal, o raio ele não deu, mas ele fala aqui, ó, conhecendo C, a medida do raio R, né? Tal que o centro seja equidistante. O raio é igual a 1 centímetro, tá? Então, aqui, ó, nós vamos agora subtrair, então, 1 centímetro. Nós vamos marcar aqui, ó, 1 centímetro, certo? Na minha régua. Vamos vir aqui, ó, e subtrair de M. Então, aqui eu tirei 1 centímetro. Pego essa distância aqui, ó, que sobrou. Quem é essa distância? É M menos o R. Então, pegamos essa distância que sobrou aqui, ó. Vamos vir aqui e vamos encontrar o centro. A gente sabe que o centro da circunferência vai estar equidistante dos pontos C e A. Então, nós encontramos aqui, ó, O1 e O2. E agora o raio é de 1 centímetro, ó. Então, nós vamos pôr a ponta seca em O1 e vamos traçar essa circunferência aqui, ó. De raio 1. Tá? Nós vamos fazer a mesma coisa em O2. Ponta seca em O2, vamos traçar essa circunferência. Tá? E aí, se a gente quiser encontrar o ponto de tangência, ó, vou ligar o ponto C com O. E vamos achar o T1 aqui, ó. E vamos ligar o C com o O2. Vamos achar o ponto de tangência T2. E assim ficou pronto o nosso probleminha. Certinho? Tudo bem? Então,
ficou até aqui, nós vamos parar por aqui hoje. Na próxima aula a gente continua nos exercícios propriamente dito, tá bom? A gente continua aqui na página Você em Ação. Tudo bem, pessoal? Beijo no coração, saudades, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.